Porque tentar mudar nunca foi suficiente. Talvez as pessoas ainda estejam tentando mudar as consequências, enquanto a verdadeira solução continua em mudar na origem, né? E aí daí vocês podem me perguntar assim, mas a gente não estava falando até semana passada que não tinha nada dessa coisa de mudar? Que o negócio é se encontrar. Sim, eu vou mostrar melhor para vocês essa linguagem para que não cause confusão, tá? Existe a mudança que a gente fica tentando se tornar algo, olhando para algo, querendo ser igual, querendo se tornar alguém que corresponde às crenças que a gente tem ou que alguém tinha, às expectativas, coisas que vão contra a nossa natureza. Esse tipo de mudança não se sustenta. E hoje nós estamos cercadas de muitos ideais e muitas coisas perfeitas e muitas fórmulas prontas de como ser, de como mudar, de como trabalhar no autoconhecimento, né? Essa é a mudança que a gente não acredita aqui. O que que a gente acredita? Se encontrar primeiro, trazer uma transformação de posicionamento que seja fiel a si, né? E então descobrir as coisas que a gente quer fazer, os objetivos que a gente quer conquistar, as coisas que estão conectadas a nós e ao nosso coração. A gente poder se posicionar com aquilo que é fiel a nós, aos nossos princípios, ao bem, ao que as pessoas acreditam de si, em si, o que acreditam realmente do mundo, de Deus, né? De... Independente da sua crença, da força maior, o que, como quiser chamar, né? Aquilo que, ah, desculpa, tô meio, vamos lá. Aquilo que toca o teu coração de uma forma que as coisas passam a acontecer tão naturalmente quando tu obedece essa forma, que outras coisas que antes eram super importantes para ti hoje não fazem nem sentido mais. Então a mudança que a gente acredita é uma mudança para dentro. Não é a mudança para fora. Só que essa mudança para dentro exige primeiro uma descoberta, uma limpeza, aprender a ficar apenas com o que é seu, entender se as tuas crenças correspondem ao medo, à expectativa ou ao amor, algo construtivo, ou se correspondem a coisas que tenho que me tornar uma pessoa diferente para ser alguém, para ser algo maior, para crescer no meu trabalho. Isso não funciona. Muitas e muitas pessoas estão tentando mudar as consequências e trabalhando só de forma superficial em si, e aí se frustram quando não conseguem manter. Ah, eu fiz por uma semana tal coisa, chegou na segunda semana eu já não fiz. Provavelmente, aí começa a pensar, porque eu sou procrastinador, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Gente, nem sempre, muitas vezes essas coisas não estão alinhadas ao teu caminho. É um ideal que não é o teu, mas que por algum motivo tu sonhou, porque tu imaginou que esse era o caminho, ou porque alguém projetou isso em ti também. Então nós precisamos sempre prestar atenção antes de nos culparmos pelas coisas, é entender a origem também dos nossos sonhos. Qual é a origem do sentimento que nos move a realizar os nossos sonhos ou a ser uma pessoa melhor, né? Viver um relacionamento de uma forma mais equilibrada. Como que é isso? É um trabalhinho que exige todos os dias muita atenção de nós, né? E hoje eu não quero ensinar para vocês simplesmente teoria, como eu falei, né, da fórmula, eu não quero entregar uma fórmula. Na verdade, o que eu quero, assim, é começar novamente com uma pergunta, porque perguntas abrem portas, e uma mesma pergunta pode gerar em cada pessoa que está aqui, né? Pode abrir portas diferentes e trazer respostas diferentes que são perfeitas para si. Essa pergunta ela pode mudar completamente a forma como tu olha para tua própria história. Algumas de vocês podem já ter feito essa pergunta para si, mas eu digo assim que não é uma pergunta que a gente costuma se fazer muito, não. E se você estiver lutando contra
consequências das suas crenças, enquanto a causa continua exatamente no mesmo lugar. Eu já ouvi de muitas de vocês, mas eu sei, eu faço, eu fiz curso, eu sei a teoria, papapá, chega na hora, eu não ajo desse jeito. Gente, se a tua essência é de uma pessoa mais ativa, não vai conseguir agir que nem o Zen budista. Qual é a tua natureza? Se a tua essência é Zen, não precisamos ir para um lado da submissão. Pode existir um posicionamento diferenciado mais ativo, mas tu não vai ser a pessoa que vai agir falando alto, que vai reagir na hora, entende? E às vezes é isso que as pessoas não entendem dentro do autoconhecimento. As suas próprias origens, da sua naturalidade e também as causas e as origens das suas crenças que fazem construir sonhos que são ilusão. Então a gente precisa olhar para essas duas coisas. Ou as pessoas estão correndo atrás de sonhos que não são seus, ou que são seus, mas são baseados em medo. Vou construir um império aqui no meu trabalho porque tenho medo de ficar sem dinheiro. Ou vou construir um império no meu trabalho porque o meu trabalho é servir, auxiliar as pessoas e esse serviço traz como consequência a minha prosperidade financeira. Vocês entendem que tem uma diferença? O problema não é sonhar, o problema é a origem do sonho. Muitas coisas não acontecem ainda na vida das pessoas por causa da origem, o sentimento original que iniciou aquele sonho. E aí as pessoas ficam tentando lutar contra as consequências, que é o quê? Ai, não tô com movimento, não tô fazendo dinheiro com o meu trabalho, vou fazer uma propaganda, vou fazer não sei o quê, vou chamar alguém para trabalhar comigo, vou dar uma promoção de não sei o que lá, vou não sei o quê. Gente, são ações ótimas. Só que se a gente não olhar para a origem, para a raiz, isso também vai ser temporário. Pode até resolver temporariamente. Vocês entendem que quando as coisas estão alinhadas, é possível conseguir gente para ser cliente do nosso trabalho, até numa fila de mercado, até na rua, até num domingo no shopping. É natural. Quando a coisa começa a ficar entroncada, que nem eu digo, começa a ficar difícil, começa. Ou quem tem um salário fixo começa a observar que começam a aparecer imprevistos para a pessoa gastar o dinheiro, ou tá sempre gastando mais do que ganha. A gente precisa olhar para essas coisas, né? Porque, por exemplo, não é um empréstimo que vai resolver. Vai resolver momentaneamente e pode ser uma ótima ferramenta. Mas a origem que causou isso é o quê? É o meu tipo de sonho? É como eu me vejo? É como eu estou construindo a minha vida? Será que meu caminho é outro, diferente, que eu não estou vendo? Então, eu volto a perguntar: e se você estiver lutando contra as consequências das coisas, no superficial, tentando resolver, enquanto a causa continua exatamente no mesmo lugar? As pessoas tentam mudar anos, anos, e ainda assim sentem que falta alguma coisa. E eu quero conversar justamente sobre isso. Eu tô falando tanto nesse assunto, né, do tentar mudar, tentar mudar. Mas de onde tu tá te vendo para viver essa mudança? Qual é o objetivo? Qual é a tua necessidade? Qual é a origem do teu sentimento em fazer essa mudança e para onde tu tá indo? Esse sonho é teu. Que seja o sonho de se sentir em paz. É um sonho, não necessariamente só coisas materiais. Quantas vezes a gente diz, né, pra gente mesmo, agora vai ser diferente. A próxima vez eu vou conseguir me posicionar. Quando acontecer tal coisa de novo, eu vou controlar a ansiedade. Não vou mais me sentir daquele jeito. Agora eu vou parar de agradar todo mundo. Eu vou começar a agradar a mim mesma também nos momentos que eu acreditar que cabe. A partir de agora eu vou confiar mais em mim, eu vou ser mais disciplinada, mais organizada, mais paciente, mais forte. Por um tempo as coisas até funcionam. Claro que a gente tem que ter determinação. É legal colocar metas, é legal falar, mas é legal se observar também quando começa a ir muito contra aquilo que a gente é. Porque para ser disciplinada, tem pessoas que são igual uma tabela de Excel.
Tudo que elas colocarem ali, elas vão fazer exatamente no horário exato, do jeito exato. É a essência da pessoa. Mas essa pessoa, dificilmente ela vai ter uma criatividade, ela vai sair do plano, ela vai fazer algo maior, diferente. Tem outras pessoas que têm essa essência mais livre, que eu considero a minha, assim, eu não sou muito tabela de Excel. Eu sou mais livre, né? Aí, a pessoa que é mais livre tá se sentindo indisciplinada. A pessoa que é mais tabela de Excel tá se sentindo mal, porque vive na mesmice, porque precisa controlar, porque tem medo de sair daquilo ali. Nenhum dos dois está errado. Existe um jeito equilibrado de cada pessoa viver a sua essência. Numa mesma situação, duas pessoas diferentes viverem de forma diferentes em função da sua essência. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso? Então, os rótulos, né? Os rótulos são complicados. Eu já dei esse exemplo para vocês. No meu trabalho de personal, eu tinha colegas que botavam tudo no papel, eles tinham as aulas planejadas da semana. E eu me olhava assim e pensava, gente, mas eu tenho que ser muito desorganizada mesmo. Não faz sentido para mim botar as coisas no papel, eu tenho preguiça de ficar escrevendo aula para uma semana. Mas eu chegava na hora, eu tinha necessidade de conversar com o aluno, ver como é que ele estava, olhava o material que eu tinha usado na semana passada e fazia aula na hora, em menos de um minuto. Aquilo para mim era natural. E eu passei um tempão me sentindo mal com isso, porque eu achava que eu era desorganizada, que eu talvez eu não dava a atenção necessária, legal assim para os meus alunos, porque eu não planejava as aulas antes. Ao mesmo tempo, eu via muitos dos meus colegas tendo que riscar a folha lá, porque um dia um aluno chegava com dor, um dia o outro não sei o quê, um dia o material não estava disponível, sabe? Cada um do seu jeito, fazendo o seu trabalho com a excelência que cabe para si. Mas estou dando esses exemplos simples para vocês verem como em alguns momentos a gente se sente errada por ser quem a gente é. Eu queria ser um pouquinho tabela de Excel, diz a Rogéria. Rogéria, eu já desisti. Eu já desisti dessa tabela do Excel. Eu sou assim, é, eu tenho muitas ideias. Às vezes eu acordo de madrugada, assim, ó, com uma ideia toda pronta na minha cabeça. É só eu levantar da cama e vir aqui escrever, sabe? Então eu tenho meus momentos. E tem momentos que às vezes eu não tô fazendo nada, que eu não tô com inspiração, e eu penso, ai, será, né? Tô procrastinando, tô não sei o quê, podia estar fazendo alguma coisa. Não, gente, é o meu momento. Já tem pessoas que têm o seu cronograma ali, tal, tal. O mundo precisa de todas as pessoas, a vida precisa de todas as pessoas. Tem função para todo mundo nesse mundão de meu Deus. Não precisamos querer ser diferente do que somos. Claro que existem os extremos, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem os extremos, existe o procrastinador, existe o desorganizado, existe a pessoa que é tão tabela de Excel que chora se sai da tabela. Isso não é saudável, mas isso faz parte da essência da pessoa. Uma mudança não existe sair de si, fazer o extremo oposto. Uma mudança é encontrar uma forma equilibrada de se viver aquilo que a gente é. Sabem? Então, assim, eu quero abrir os olhos mais ainda de vocês para isso, porque é uma coisa que está fazendo muito sentido para mim. Muito. E quando a gente tenta forçar essas mudanças para serem diferentes da nossa essência, funciona um pouco, mas depois tu vai perceber que está vivenciando as mesmas situações de antes, né? Quando vê com roupas diferentes, com personagens diferentes em um lugar diferente, mas com a mesma dor. Então não adianta fugir do que é nosso, do nosso caminho. A Bert Hellinger diz: receba a vida com tudo que ela tem para te dar, com tudo que veio antes e faça algo grande e bonito com isso. O que que ele quer dizer? Faça algo grande e bonito com aquilo que você é, não é com aquilo que o teu vizinho é. Porque tu não vai ser o teu vizinho. Tu pode até te inspirar em coisas legais para fazer, conhecer o caminho, fazer do teu jeito, para conquistar as tuas coisas. Entendem? E aí eu pergunto, será que tu está tentando resolver o problema certo na tua vida? Eu sei que cada pessoa que está aqui no Zoom ou que está aqui no YouTube
tem algum probleminha, alguma coisinha que pelo menos hoje passou pela cabeça que precisa resolver. Sempre a gente tem alguma coisinha. Aí, com essas coisas que a gente está conversando, tu consegue pensar se tu tem condições de entender se tu tá resolvendo o problema certo, se tu tá vendo a coisa como ela é, se isso que tu tá achando que é um problema realmente é um problema. Muitas vezes não é. A maioria de nós aprendeu a mudar o jeito de ser, os comportamentos de forma geral, mas quase nunca aprendeu a compreender de onde os comportamentos nasceram. Se é da essência ou se é da construção daquilo que a gente aprendeu, das nossas crenças. Por exemplo, uma pessoa tem dificuldade de dizer não. Então ela faz um curso de comunicação, né? Para aprender a se expressar. Mas aí, chega lá na hora dela dizer não, ela não consegue. Ela já sabe se expressar, ela já fez o curso de comunicação. O problema dela não é comunicação. O problema dela é, por exemplo, medo de não ser aprovada pelas pessoas, medo de ser rejeitada. Por outro lado, tenho medo de me posicionar. Aí a pessoa vai lá, estuda liderança, tal, papapá, papapá. Maravilha! Mas não consegue se posicionar na hora que tem que se posicionar. Aí vocês entendem o problema do BO, né, minha gente? Do BO que às vezes a gente cria pra gente mesma. Cara, estudei comunicação, estudei liderança, sei que tem gente que trabalha com isso. Chega na hora de fazer o que eu tenho que fazer, não vai. Vou me posicionar, não consigo. Tenho medo de aparecer, né? E aí eu tinha medo de aparecer, gente, descobri isso numa constelação. Tinha medo de aparecer, tinha medo de ser vista. Como dizia minha mãe, com este tamanho, medindo 1,80, queria ser invisível, de que jeito, né? Eu tinha medo porque fui descobrindo uma constelação, 5 meses de gestação, escondida, pelo medo que meus pais sentiram. Foi o que eles puderam fazer, com medo. Vejam só, era uma coisa minha? Eu era uma pessoa que não sei me comunicar? Entendem? O buraco é mais embaixo. Tem pessoas que, vivo ansiosa. Aí aprende um monte de técnica de respiração, de não sei o que, de não sei o que, para controlar a ansiedade e tal e tal e tal. Gente, isso é importante. Não estou dizendo que não é importante. Mas eu estou dizendo que existe uma causa para essa ansiedade. E que só ficar lutando contra ti mesma e contra o que essa ansiedade quer te mostrar não vai resolver. Vai fazer se criar mais culpa, porque eu já sei e não consigo fazer. Olhando aqui para os nomezinhos de quem está aqui, em algum momento eu tive essa conversa com todas vocês. Dizer, Jéssica, eu sei que eu preciso fazer, mas eu ainda não estou conseguindo. Porque talvez a gente esteja tentando fazer de uma forma diferente da nossa essência. Para cada uma de nós existe um jeito. E aí eu digo a maior chave, né, do fluxo infinito da expansão. Comece a dizer sim onde tu só dizia não e aquele não te incomodava. Começa a dizer sim. E começa a dizer não aonde o sim já estava demais. Onde o sim te incomodava. Começa a fazer isso e começa a sentir o que causa de emoção e de situações de medo e insegurança nas pessoas, o simples fato de fazerem isso. Fale onde tu ficava em silêncio. Fica em silêncio onde tu está falando demais. E aí a gente tem que lidar com o murmurinho de coisas que vem a partir disso. Então, o posicionamento ele é importante, mas a partir dessa mudança de posicionamento alinhada com o teu interior, não tentando ser algo que tu não é, a partir disso é que se apresentam as coisas que a gente precisa olhar para dentro de nós. E que bom se for assim, que bom se a vida não precisar nos dar sinais mais graves, mais drásticos. Não adianta a gente arrancar todas as folhas de uma árvore enquanto a raiz continua exatamente no mesmo lugar. Porque a origem ela é mais importante do que a reação. E isso mudou profundamente a minha forma de enxergar a vida, as pessoas e a mim mesma.
Ninguém nasce acreditando que não é suficiente, ninguém nasce acreditando que tem que agradar todo mundo, ninguém nasce acreditando que precisa provar o próprio valor. Essas ideias a gente vem aprendendo de acordo com como a gente vai absorvendo a vida. Ao longo da vida, a gente vai vivendo as experiências. A gente vai ouvindo coisas, recebemos expectativas, colocamos expectativas, fazemos interpretações. Sem perceber, a gente passa a acreditar em coisas, em um somatório de coisas que se constrói. E aí a gente fica entre o que é certo e o que é errado e esquece de quem a gente é. E pior, quando a gente ainda fica achando que ser o que a gente é errado. Talvez a forma que tu esteja desempenhando esse papel pode não estar sendo legal no momento em alguma área da tua vida. Mas o que tu é, quem tu é, a tua essência, é o que é, não tá errada. E aí, a gente começa a responder à vida com base nas ideias, nas camadas, nas cascas, nas defesas, nos medos, no que a gente acredita que é ser a boa menina e não no que faz sentido para nós. E o que que realmente dirige a nossa vida? Na maior parte das vezes, que dirige a nossa vida também não é simplesmente a reação ao que aconteceu. A gente reage ao significado que a gente deu ao que aconteceu. Essa frase merece ficar escrita em algum lugar durante os dias. Nós reagimos ao significado que a gente dá às coisas que acontecem. Por que que tem coisas que para algumas pessoas passam de forma tranquila, banal, tem gente que aceita brincadeira a respeito das coisas e tal. E para outras pessoas, essas mesmas coisas são gravíssimas, porque é o significado que cada um dá àquele fato que está acontecendo, de acordo com a sua trajetória. Então a gente não reage ao acontecimento ou à pessoa que está do outro lado, a gente reage ao significado que a gente tem daquilo dentro de nós. E aí é nisso que nós vamos trabalhar, nos significados que nós damos para a vida, para as coisas, para nós, para as identidades que a gente ocupa, para as palavras. O que que é o amor? Se eu perguntar o que é o amor, cada uma de vocês vai me responder uma coisa diferente. Se eu perguntar o que é a dor, cada uma vai me dizer uma coisa diferente. Quem já sofreu uma traição vai dizer a dor é se sentir traída, assim, 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 assim. Quem já sofreu algum tipo de acidente vai dizer a dor é sentir no físico a dor de tal e tal e tal coisa. Entendem? Então, assim, cada uma de acordo com a sua vivência. Ah, o que que é o amor? O amor é eu receber um abraço, um beijo, não sei o que. A outra vai dizer, ah, eu me sinto amada quando eu recebo um presente ou quando alguém faz uma janta pra mim. Mas o amor é o amor. Só que ele tem um significado que cada uma dá para ele. Faz sentido isso para vocês? Essa diferença de significados é o que causa comparação, às vezes falta de entendimento dentro dos relacionamentos, e também o que faz as pessoas ficarem buscando ser aquilo que não são, porque querem assumir significados diferentes. Sabe? Eu não quero me enrolar aqui para explicar para vocês, eu tô tentando explicar da forma mais clara possível. Porque é mais do mesmo, dito de forma diferente, e isso é bom para mexer com a nossa cachola. Isso é muito bom. Então a gente não reage aos acontecimentos, a gente reage ao significado que a gente dá a eles. Duas pessoas podem estar numa mesma situação e responder completamente diferente, porque o significado que ela dá é o que molda a vida dela. E é construído dentro de si, por muitas e muitos fatos, muitas coisas. Talvez até hoje tu tenha feito a pergunta errada. Tipo assim, mas como que eu mudo? Porque alguém me disse que eu sou chata, que eu sou difícil, que eu sou insegura, que eu sou não sei o quê, que eu sou não sei o quê. Primeira coisa, se aceitar. Cada pessoa tem as suas inseguranças. Eu já falei várias vezes pra vocês que quando eu sinto que eu tô insegura, a primeira pessoa que eu converso é o meu marido. Tô insegura por isso, por isso, por isso. Sei que não tá certo, sei que não tenho motivos, mas vamos nos ajudar. O que que nós podemos fazer juntos para que eu me sinta mais segura? Enquanto eu não consigo melhorar isso daqui, vamos viver em paz. Não estou dizendo que tu está errado em relação a isso.
Muitas vezes até ele tá certo. Mas o sentimento que gera dentro de mim, como que eu vou negar? Como que eu vou negar o que eu sou? Como que eu vou negar um processo que eu estou vivendo de dar novos significados para as coisas dentro de mim? Tem coisas que não estão prontas. Então a gente tem que ser honesta. Não é como eu mudo, eu tenho que me constelar para me sentir mais segura, porque eu tô errada me sentindo insegura. Mas para aí, de onde veio essa insegurança? O que causou? O que que isso está tentando te ensinar? Tem um tempo. Não é querer me livrar da insegurança. Ó, botem a cachola para pensar aí. E a pergunta que eu trago para vocês é assim: quando que eu comecei a acreditar que precisava ser assim? Na base da mudança forçada. Quando? Muda tudo, gente. Essa mudança de percepção muda tudo. Tem anos e anos e anos que eu tenho certeza que tu tá tentando mudar várias coisas aí. Quando verdadeiramente tu tem que perguntar de onde nasceu essa forma como eu respondo à vida. E quem sou eu sem isso? Só com o aprendizado disso. Quem sou eu? E aí eu trago de novo, né? Isso que a gente vem conversando há alguns dias também. E se você realmente não precisar se tornar outra pessoa, apenas tenha que se lembrar quem você é. Quinta-feira, na nossa vivência, já estamos com muitas inscritas, tá? Bem legal essa turma. A gente vai iniciar uma caminhada, assim, bem direcionada para esse sentido. Não é para encontrar culpados, não é para viver olhando para trás para o passado, não é para forçar mudança em coisa que a gente ainda não está pronta, mas é para compreender como essas camadas começaram a ser construídas, como, onde, né, em que sentido e como nós vamos desconstruir elas também. Porque quando a gente começa a entender a origem das coisas, e eu sei que quem está aqui entende bem que nós precisamos olhar para a origem, o que eu estou falando é trazer novos caminhos e novas formas de fazer diferente a mesma coisa para ter resultados diferentes. Às vezes a gente compreende melhor com outras abordagens também, com algumas mudanças de abordagem. Então, assim, a gente olhar para a origem de forma diferente, a gente olhar para aquilo que a gente não está conseguindo mudar com amor, parar de confundir quem a gente é com as camadas que estão por cima de nós ainda. E quem ainda não se inscreveu, se tá sentindo que essa conversa é para ti, vem se inscrever, porque vai ser muito legal, muito bom. E a partir dessa vivência também tem algumas coisas novas que depois eu vou estar conversando com vocês. Durante a vivência, nós vamos se trabalhar. Nós vamos estudar, se trabalhar, não vou fazer venda de nada, tá? A vivência é para a gente vivenciar a proposta. Depois eu vou conversar com cada uma de vocês a respeito do segmento disso. Muitas já estão no caminho, mas tem algumas ideias assim também legais. Eu sou uma pessoa dinâmica, você sabe, né? Eu vou tendo as ideias e vou percebendo como colocá-las para dentro do trabalho, o que não faz mais sentido, o que faz, e vamos indo, porque novas necessidades se apresentam, a gente vai mudando, o sentido das coisas vem se mostrando de forma diferente a cada dia, e a gente precisa aprender a acompanhar isso. Não adianta ficar só dentro da caixa, né? E é o que eu digo, o que a gente está fazendo não está errado, mas as coisas precisam de atualização. Tudo precisa de atualização. A gente está sempre se atualizando, tá bem? Gente, então é isso. Da nossa aula gratuita, nós ficamos por aqui. Um prazer ter vocês aqui comigo. Gratidão por estarem disponibilizando esse tempo para a gente estar junto aqui, né? Amanhã a gente tem uma constelação, 6 da manhã, uma constelação de uma, de uma pessoa, né? Uma constelação individual. E temos também daí na quinta-feira, então, a nossa vivência das 19 horas até as 21 horas. Quem tiver dúvida, se porventura alguém que está aqui não recebeu o material, pode conversar comigo, tá? Daí eu converso, explico, mando link, tudo mais. Eu ia abrir mais a público assim, mas eu decidi fazer uma coisa mais íntima, mais nossa, mais de quem está próximo, de quem está no caminho, de quem está querendo
porque eu vejo que aí é uma concentração que a gente tem também no trabalho, uma concentração pelo objetivo. Então, esse primeiro movimento, né, desse caminho será dessa forma, tá bom? Muito obrigada, gente. Agradeço de coração a vocês e vamos seguindo com o nosso grupo de constelação, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus.